Segundo ponto, originalidade e autonomia. De novo, vou me reportar aqui a minha experiência como, agora não intelectual, sim como professor universitário no Brasil. Uma característica que me preocupa em relação à maneira como transcorre o ensino superior, especialmente superior, no nosso país. O jovem no Brasil tem uma noção muito equivocada de que aprender é saber reproduzir em prova o que está escrito no livro-texto. Nada mais equivocado e mais enganoso quando se trata de formação superior. A ideia de que passar de ano reproduzindo em prova as definições e os raciocínios que ele às vezes decorou no manual é uma das coisas mais nocivas que pode ocorrer na formação de um jovem. Eu até reli, por conta dessa proposta do debate, eu reli recentemente, não sei quantos aqui já leram isso, mas é muito elucidativo, as memórias do grande físico americano Richard Feynman, que esteve no Brasil no início dos anos 50 e relatou a experiência dele com estudantes de física teórica no Rio de Janeiro. E o Feynman ficou absolutamente horrorizado com os alunos que ele tinha, porque eram alunos que davam todas as definições na ponta da língua, eram alunos que aprendiam quase decor os manuais e não tinham a menor capacidade de pensar por si mesmo, de pensar por conta própria, de formular um problema, de propor um experimento, de ter autonomia intelectual. Aquilo que o Kant chamava, ao definir o iluminismo, de ousar saber, emancipar o pensamento. Nós precisamos mudar essa característica da vida intelectual brasileira. Essa quase que vergonha de pensar por si mesmo. E, de outro lado, essa acomodação, tanto de quem ensina como de quem supostamente aprende, de que fazendo as provas e passando de ano, reproduzindo o que está nos manuais, significa de fato uma formação superior. Muito longe disso. Isso é um tremendo cacoete, é um tremendo vício intelectual. O que decorre disso? De novo, eu vou falar mais das áreas nas quais eu atuo, porque eu tenho conhecimento direto. Em economia. Em economia, o que decorre disso é a noção de que, aprendendo as técnicas de econometria, aprendendo o aparato formal da economia, eu sou um economista. Eu aplico essas técnicas toda vez que eu tenho uma oportunidade de fazê-lo. E praticamente não interpreto os resultados. Eu simplesmente mostro que dominei uma certa tecnologia de produzir resultados. Isso dominou grande parte do que se passa por ensino de economia no Brasil. O aprendizado dos modelos, das técnicas, sem nenhuma preocupação de pensar realmente problemas, de ousar novas soluções, levantar hipóteses, buscar novas situações que permitam comprovar ou refutar algum tipo de conjectura. Eu gosto de lembrar para os economistas que a principal descoberta científica do século XIX, a teoria da evolução por seleção natural do Darwin, não tem uma única equação, não tem uma única técnica estatística, não tem uma única fórmula matemática. É um texto em linguagem comum. E é uma descoberta muito superior a qualquer coisa que qualquer economista em qualquer tempo jamais fez. E não tem sofisticação formal, não tem nada de muito avançado do ponto de vista de tecnologia, de aplicação de instrumental científico sofisticado. É um texto em linguagem comum. Lê-se A Origem das Espécies quase como um romance. E, no entanto, é uma ideia poderosíssima, é uma ideia extremamente original. Eu tenho certeza que isso é pensamento sério. Eu gosto de lembrar um outro exemplo também, ainda no campo das ciências, que é a principal descoberta da biologia no século XX. Não sei quantos aqui já viram o paper do Francis Crick e James Watson, o paper deles que propõe a estrutura do DNA. O paper deles tem uma página na revista Nature. Se você tem uma coisa realmente importante para dizer, dá para dizer em pouco espaço e com pouca parafernália. Está aqui, é uma descoberta. Bastou uma página da Nature para revolucionar a biologia molecular no século XX. O economista tem um complexo de inferioridade e acha que vai dar o salto
sofisticando enormemente a técnica que ele usa no seu trabalho. Não é à toa que o Schumpeter, um grande economista austríaco, dizia que a economia está para a astronomia como a República Dominicana está para a França. É a colônia olhando para a metrópole e querendo imitar, macaqueando a metrópole. Isso não é pensamento sério. E o economista, especialmente no Brasil, eu acho que na sua formação faz essa confusão. Deixe-me falar um pouco desse problema em humanas, especialmente em filosofia. É quase o vício ocupacional do filósofo brasileiro. Tornar a filosofia a exposição sedentária de doutrinas alheias. Ele veste a máscara de um filósofo e passa a usar o jargão do filósofo e a pensar o mundo como filósofo e acha que está fazendo filosofia. E a filosofia no Brasil não é filosofia, é má história da filosofia. Isso não leva a pensamento sério, não leva a pensamento original. É, de novo, uma maneira de se acomodar e de não enfrentar o que é muitas vezes angustiante, que é o desafio de pensar o novo, de ser criativo, de ousar intelectualmente, emancipar o pensamento. O que falta? Falta uma filosofia que encare com seriedade a formulação de um problema que mereça ser profundamente examinado e refletido. Eu entendo que uma filosofia séria, como uma modalidade de pensamento sério, é uma filosofia que parte de um problema e não de uma exegese confortável do que já foi pensado. Uma filosofia séria prioriza argumentos e não reprodução, não repetição, não dizer com outras palavras, às vezes com mais palavras do que o original. Por que eu vou ler um comentário que é mais prolixo do que o original? Realmente é uma perda total de tempo. Melhor ler o original e tentar se servir do original para ousar um próprio pensamento. Portanto, coragem de pensar por si mesmo. Ousar saber. Não permitir patrulhamento intelectual e muito menos tribalismo ideológico. Às vezes a vida intelectual no Brasil me dá a impressão de tribos se degladiando. As resenhas no Brasil, e nesse ponto a dita e contradita rompe. As resenhas no Brasil, ou é alguém da tribo dando um tapinha nas costas, ou é alguém da outra tribo dando uma porrada. Não tem independência. Você quase que percebe se dali vai ser um amigo ou inimigo. O intelectual brasileiro tem uma coisa que me chamava muito a atenção logo que eu voltei da Inglaterra também, que é o seguinte: ele recebe crítica muito mal. Vocês não têm ideia do que é a contundência das resenhas e das críticas, que são corriqueiramente feitas num ambiente bem maduro como é o inglês. E as pessoas não se sentem pessoalmente agredidas. Ao fazer a crítica de um livro ou de um trabalho, você não está ofendendo o autor e atacando pessoalmente aquele autor. Você está tratando com o máximo de objetividade e neutralidade, até onde é possível, aquele corpo de pensamento que está ali colocado para debate. Só que aqui nós imediatamente acusamos o golpe como se a nossa reputação, a nossa pessoa estivesse sendo questionada. Isso não leva a nada. Isso não é pensamento sério. Isso é tribalismo. É uma noção muito precária, muito rudimentar do que é o embate de ideias, em que ideias têm que ser colocadas com clareza, têm que ser debatidas com total desassombro, independentemente de qualquer personalismo, de qualquer prerrogativa de ataque ou de defesa do ponto de vista pessoal. Portanto, acho que nós temos, para ter pensamento sério, nós temos que despersonalizar um embate de ideias. Né? E fugir de um vício perigoso para o jovem também, de só ler coisas com as quais ele concorda e de antemão rejeitar tudo aquilo que ele sabe que não é da praia dele, não é da tribo dele. Abrir-se para o contrário, que é um exercício difícil também, muitas vezes, de se fazer.